Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Bom dia, senhores e senhoras, bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato, ainda vivendo o desemprego, mas fazer o quê, né? Não vamos matar nem roubar para poder se alimentar e nem pagar as dívidas, que o nome já está indo por Serasa e também por SPC. Deus nos abençoe e nos ajude a evitar essa maldade. Mas olhando ainda para a realidade, vendo o Brasil como um todo, temos aí número de mais de 540 mil mortos pela Covid-19, nossa solidariedade, nosso carinho a todos os amigos e amigas que vivem esse momento de enlutecimento do coração. Quase que não sai, né? Também ontem estivemos lá no ensaio para Padrinho de Crisma, né, na paróquia de Conceição, em Japeri. E à noite estivemos lá em Santa Rita, comunidade Santana, participando, né, do momento da liturgia e da festa de Santana com o nosso amigo Dom Luciano Bergamin. E vivemos a realidade do hoje, do agora, sabendo de tudo aquilo que está acontecendo em nossa comunidade, em nossa caminhada, e vendo que muitas das coisas que está acontecendo não foi falta de orientação. Ontem eu conversava com uma amiga e ela falava para mim: Daniel, como que nós elegemos esse cidadão que está em Brasília comandando o país? Foi fácil. Basta você acreditar em tudo que está na internet. Qualquer coisa que aparece lá, você acredita, né? Apareceu, você acredita. Apareceu, você acredita. Você não procura pensar, refletir. Aquele método que a gente aprende lá no cursinho de cristandade, o ver, julgar e agir. A gente geralmente só quer ver. Viu, pronto, já decidiu. A gente não bota um pouco de pensamento no lugar, não analisa, não pensa com calma. Então foi isso que aconteceu. Nós elegemos o presidente que nos apresentou aí um país, ou melhor, um grupo partidário totalmente antifamília, um grupo partidário totalmente a favor de coisas que a gente não concorda, coisas que não tem nada a ver. E nós acreditamos, quando na verdade, outro dia eu conversava com meu amigo sobre isso, na verdade todos aqueles que são de esquerda também são família, e por ser família só quer o melhor para a família, mas realmente se coloca de forma muito feia, que o pessoal da esquerda, o que é contra o governo, é um pessoal que atenta contra os mais sagrados que nós temos, que é a família. E ainda se cria um modelo radical, e isso ofende, e chama o outro de radical, mas o radicalismo às vezes é seu, por não querer entender que o plano real, a realidade do mundo de hoje é maior do que minha ideologia e até minha religião. Como, por exemplo, a gente vive aí esse momento de pandemia. Não está morrendo só católico, ou só de esquerda, só de direita. Está morrendo todos e qualquer ser humano por falta de vacina. E não reconhecer que o presidente da República prevaricou, que errou em não nos proporcionar a vacina mais rápida possível, é algo inadmissível para alguém que tem um raciocínio lógico pela realidade da vida. Não estou aqui dizendo que a pessoa não tem raciocínio, estou dizendo raciocínio lógico. Afinal de contas, ontem o Pazuzu, general de artilharia, o grande general Pazuello, o general Pazuello disse que ele é muito bobo. Gente, quando que num Brasil desse tamanho, quando que nós vamos entrar na guerra e um general vai dizer: olha, patropa, eu sou muito bobo? Senhores, ser bobo é uma atitude de uma pessoa lesada, né? Uma pessoa que não tem lógica no pensamento. Volto para a lógica, para o raciocínio. Isso é querer me fazer de bobo, né? Ou melhor, fazer o Brasil inteiro de bobo. E você vê claramente aí uma escala de envolvimento na área da corrupção, da vacina. É um cabo, é um sargento, é coronel, é general, tem toda uma unidade militar. Ainda não tem cabo, cabo já tem, que é o Dominguete. Falta só o soldado, porque tudo que acontece de errado na vida militar, a gente sempre falava que a culpa é do soldado. Bom, ficamos por aqui. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia. Lembrando ainda que vivemos o 16º domingo do tempo comum. Hoje, dia 18 de julho de 2021.
E nesse dia queremos aqui colocar, peço que todos coloquem nas intenções todas as vítimas da Covid-19 e também coloque nas intenções, vamos dizer assim, por todos aqueles que estão faltando já o pão de cada dia ou estão desempregados por falta de oportunidade de emprego. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, seu capítulo 6, versículo 30 ao 34, continua demonstrando claramente quem é Jesus. O interessante é que Jesus, na semana passada, durante a semana toda, ele teve um papel de andar com os apóstolos, com os discípulos naquela região, e hoje ele acolhe todo mundo de volta. Por exemplo, ontem, quando Jesus chegou em um certo lugar, no Evangelho de ontem, que era Mateus, a gente vê claramente que houve uma aglomeração e naquele tempo não tinha Covid, então podia aglomerar, né? Em Jesus houve uma aglomeração grande e essa aglomeração levou a comunidade apostólica a fugir para o outro lado. E hoje essa aglomeração do Evangelho de Marcos continua, sendo que Jesus percebe claramente que os apóstolos fizeram a missão e depois vem fazer um relatório. A gente, quando está na comunidade, e isso funciona para todos nós de forma muito ampla, e conselhos, e pastoral, e grupo, e por aí afora vai, a gente observa bem que existe e há, às vezes, aquele cristão que é ativista. Tudo é para fazer. Por exemplo, essa semana tivemos aí um multo do Papa, um multo próprio do Papa Francisco, revogando o multo próprio do Papa Bento XVI, de 14 anos atrás. Isso está gerando um tititi, um tatatá, um tututu, um teteté, da parte de alguns cristãos. Alguns até falam, agora não vai ter mais a missa tridentina. Outros falam, não, esse Papa é muito ruim, esse Papa é isso, esse Papa é aquilo. Quando se você ler o documento claramente, você vê que o Papa diz que agora, a partir dessa data, a autorização será dada pelo bispo local. E aí fala que o padre que quiser rezar a missa em latim vai ter que pedir a dispensa devida ao bispo, para o bispo encaminhar para o Papa. Hora nenhuma o Papa Francisco está deixando, não está permitindo a missa em latim, está apenas fazendo uma coisa assim mais, vamos dizer assim, mais na sinodalidade. Cada bispo vai ver a sua realidade. Porque existe também isso a nível geral, a nível local, a nível diocesano, a nível paroquial, a nível comunitário, em nossas comunidades dioceses e paróquias, pessoas que entram no modismo. Por exemplo, eu fiz e sou parte ainda indiretamente do movimento de cursilho de cristandade, como também fui membro da Pastoral da Juventude, já fui jovem um dia, não é isso? E tive minha participação na turma de crisma, em catequese, Ministério de Eucaristia, da Palavra. Cada gesto tem a sua espiritualidade. A PJ, a Pastoral da Juventude, da qual eu ainda tenho muita entrada com eles, tem uma espiritualidade. Tem uma espiritualidade específica. Como também o cursilho tem uma espiritualidade específica. Mas se percebe, em um momento histórico do Brasil, não no mundo, mas no Brasil, é uma influência e uma nítida presença do modo do RCC, que também já fui parte, eu já fui parte do RCC. O modo e a presença do movimento carismático católico, que tem uma espiritualidade e um carisma. O Evangelho de hoje, Jesus, quando traz os apóstolos para a parte, para ouvir o relatório. E às vezes nós que estamos aí nas atividades das pastorais, movimentos e grupos tais, somos esse cristão que não para refletir. Jesus, chamando os apóstolos à parte, ele tenta trazê-lo também para a intimidade. Aquela frase famosa lá do livro do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, quando Jesus diz que quando quiser orar, se tranque no teu quarto. Aqui Jesus quer ter uma intimidade à parte com a comunidade apostólica. Nós, às vezes, temos os nossos egoísmos, as nossas diferenças até,
e nós não paramos para meditar e contemplar as nossas ações na comunidade, nossas ações como cristãos entre você e Deus. O Evangelho de hoje ainda nos faz meditar sobre a frase mais forte do Evangelho: são ovelhas sem pastor. Até aqui nosso vídeo eu botei aqui pra gente, nessa bela estrada de Miguel Pereira, botei aqui a imagem de Jesus bom pastor, Jesus carregando a ovelha nas costas. A gente, quando vê a imagem do pastor, e nós quando falamos de pastor, geralmente a gente só lembra da igreja evangélica, quando na verdade a gente aprende na teologia pastoral, prática de teologia pastoral, né? Práticas pastorais é a disciplina, a gente aprende que todo cristão tem que ter a vocação de pastor. Todo cristão tem que ter a vocação de cuidar um do outro. Inclusive cuidar da terra, Laudato Si, não é isso? Laudato Si, a gente fala do cuidar do meio ambiente. O cristão que não sabe cuidar, o cristão que não preocupa-se com o outro, desconfie dele se é cristão. Um cristão que entra no contexto da fé, sempre batendo de frente com a proposta de Jesus, que é amor ao próximo, independente da opção sexual, independente dos acertos e erros do próximo, começa a se perguntar se de fato é cristão. O Evangelho de hoje ainda traz essa frase de Jesus, dizendo que são ovelhas como sem pastor. A gente, quando fala na figura do pastor, a gente pensa no pastor como um ser, né, que a gente não conhece atualmente, pastores cuidam demais, mas pastores de igreja evangélica. O pastor é aquele que dá a vida, é aquele que entra contra o leão para salvar a ovelha. O pastor é aquele que se sacrifica ao extremo. Lembrando aí claramente da diferença do mercenário. Aqueles que têm os animais apenas para o lucro. Mais ou menos como uma relação patronal no dia de hoje. Existe patrão e existe patrão. Existem instituições, empresas, aí eu falo sabendo de muitas coisas, que tem o empregado como uma força de trabalho e mais nada. E defende aquilo, eu pago o justo, acabou. E existe instituições, não, eu pago o justo, mas infelizmente o salário não é a lei, mas ele tem uma outra relação com o funcionário. O Evangelho de hoje, quando coloca essa ideia da ovelha sem pastor, eu fiz uma enculturação e falou ovelha sem emprego, trabalhador sem salário, cidadão sem dignidade. O Evangelho de hoje nos questiona quais são os nossos direitos. Jesus, quando fala aqui ovelha sem pastor, ele fala povo sem defesa. Há quem diga que um povo armado jamais será escravizado. E eu digo, um povo armado é escravizado. Esse povo armado só gera confusão. Temos as guerras no mundo. E não é que o povo está desarmado. Olha que o povo está armado. Mas a guerra come solta. O Evangelho de hoje, Jesus ele traz os apóstolos para um lugar à parte. Precisamos estar com Jesus também no reservado. Precisamos tirar dias e horas para poder contemplarmos com Jesus todo o projeto de salvação que nós estamos vivendo. Não dá para a gente fazer um cristianismo do ativismo, aquilo que o Papa Bento XVI colocou, que a igreja não pode ser uma ONG. Muitas das vezes nós transformamos as nossas comunidades, nossas paróquias em ONGs. Como é que é transformar em ONG? Ah, Daniel, como é que é isso? É fácil, muito fácil. É você estar preocupado em dar a cesta básica, estar preocupado em fazer uma missa com um número X de pessoa, em você estar preocupado em gerar entretenimento. A liturgia vira um entretenimento. A missa vira mais uma atividade social. O culto vira um desfile de moda. Eu lembro até hoje, quando jovem, eu não vou dizer qual igreja, mas tinha um discurso, tinha uma brincadeira, a gente ria muito, às vezes ficava observando, não aqui na minha casa, mas no centro de Japeri, ali na região, tinha uma igreja que tinha desfile de moda, a gente dizia.
os irmãos, eu ia falar frades, que frade quer dizer irmão. Os irmãos e as irmãs iam para a igreja, e você via cada domingo, que sentava na frente da casa da menina lá, coisa de jovem, né? E ficava lá e observávamos o povo passando para ir para a igreja evangélica. Era um desfile de moda. O evangelho de hoje nos questiona, e Jesus ele coloca claramente que esse povo precisa de atenção. E mesmo ele tirando o caminho para a intimidade com os apóstolos, para uma conversa reservada, acontece que ele vê que o povo precisa. Pois o povo vai onde precisa, para suprir sua necessidade. E nós também não podemos ser esse povo que só caça Jesus e só vai ao encontro da comunidade apostólica quando está precisando de alguma coisa. O evangelho de hoje, o evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 30 e 34, ele traz para nós Jesus fazendo um retrato daquela comunidade. Jesus fazendo para nós o retrato daquele povo, como diz hoje, né? Tenho inveja, tenho saudade dos tempos de criança, quando podíamos entrar na lama, quando podíamos entrar nas águas dos rios. Hoje em dia os rios, maior parte, poluídas. Ter saudade. E nós lamentamos mais ainda, e aí levantamos de verdade, um povo sem pastor. Tenho pena desse povo que não tem pastor. Se podemos ainda enculturar essa frase, tenho pena desse povo que está sem vacina. Um país onde temos apenas 15% de pessoas imunizadas. 15%, poderíamos estar muito mais imunizados se não fossem as corrupções dentro do Ministério da Saúde, com o discurso de eu não vou comprar vacina que não está aprovada pela Anvisa. Com o discurso do eu sou contra a corrupção, mas se vir um dinheiro na minha mão, tá beleza. Senhores, o pastor é aquele que não tem medo do inimigo de Deus, não tem medo do inimigo das ovelhas. É aquele que entra na frente, na linha de tiro. O pastor é aquele que sacrifica. O pastor é aquele que se entrega. Por isso que Jesus questiona. É isso que Jesus nos questiona hoje. Jesus ele entra na intimidade com os apóstolos, ele chama os apóstolos à parte, depois da missão que eles tiveram, até para ouvir o relatório de missão, e aí entra novamente o ver, né? Para ver de fato o que aconteceu. E aí depois ele faz os milagres, alguém vem atrás dele, ele atende o povo, e no final ele fala, eu estou com pena desse povo que não tem pastor. Diante de um país onde nós não temos hospitais, não temos respiradores, diante de um país que não temos emprego, diante de tudo isso, nós temos que ir à parte com Jesus. Obrigado a Deus pela graça da vida, obrigado a você, meu amigo, minha amiga. Reze por mim, pela minha conversão. Agradeço a essas orações que poderão fazer. Reze para que eu consiga emprego. Se tiver emprego, eu agradeço. Que Deus abençoe e cure e fortaleça todos aqueles que estão passando por momentos de Covid-19. Agradecemos aos médicos e enfermeiros pelo apoio. Que possamos ser pastores para ajudar a cuidar do povo. Obrigado a você pela presença, pelo carinho. Obrigado a você pelo momento que podemos passar junto aqui na nossa rede social. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Que faz a massa maior. Sou o sal que do alimento torna melhor o sabor. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser, assim seja. Outras vezes eu sou pequena réstia de luz. Meu caminho se faz sereno, dentro de mim vai Jesus. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser, assim seja.